Tem mais de um mês que nós estamos ministrando neste texto, o texto que fala para nós sobre um milagre que um homem cego recebeu. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no verso 7, João capítulo 9, verso 7, e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. Repita comigo. E disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O que significa o nome Siloé? E Jesus, que é aquele que foi enviado, mandou um cego ir se lavar onde? No tanque, que quer dizer aquele que foi enviado. Por muitas vezes, muito tempo, eu lia esse texto e me fazia uma pergunta: por que Jesus mandou o cego ao poço e não mandou o cego ao templo? Eu sempre ficava com esse questionamento e buscava uma interpretação, um entendimento bíblico de por que o templo, que era o principal lugar de adoração em Israel, era o principal lugar de culto, era o principal lugar de busca a Deus, Jesus não envia o cego ao templo. Jesus abre mão do templo, Jesus deixa o templo de lado e envia o cego a um poço, que era um lugar de água potável, era um lugar de se banhar, se limpar, de beber água, de lavar roupa, mas não era um lugar onde doentes eram enviados para serem curados. Nem havia a tradição que entendia que aquela água era milagrosa. Jesus faz o que não era comum, Jesus faz o que não era feito, de pegar um homem cego, passar lama nos olhos desse homem, lama feita com sua própria saliva, e agora enviar o homem para lavar o rosto lá no tanque. Por que isso aconteceu? Para você entender, você tem que olhar o texto anterior, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Olhe, por favor, lá no versículo de número 59, o último versículo do capítulo 8 de João. João 8,59 diz: então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Às vezes você comete um erro que a maioria dos crentes comete. Qual o erro, pastor? Você lê a Bíblia por capítulos e versículos e interpreta que ao final de cada capítulo uma história termina e no outro capítulo uma nova história começa. Diga para o seu irmão: você está errado. A Bíblia originalmente escrita foi escrita como uma carta, como um texto único, onde o escritor começava lá no capítulo 1, que não existia, ia escrevendo uma história como um livro, como uma carta. E não havia nem capítulos e nem versículos na Bíblia originalmente. Era só um texto único. Cada livro era um texto, cada livro era uma história, cada livro era uma carta. Com o passar dos anos, as pessoas começavam a ter dificuldade de encontrar aquele texto específico dentro daquele livro. Eles se localizavam por parágrafos, localizavam-se por frases, e às vezes isso dificultava. Foi no ano 1226 depois de Cristo que um bispo inglês propôs a divisão dos livros da Bíblia em capítulos, e assim os livros começaram a ser numerados como hoje nós temos. Somente no ano de 1551, quase 300, pouco mais de 300 anos depois, que então um francês teve a ideia de dividir os capítulos também em versículos. E aí em 1551,
a Bíblia então foi acrescentada a ela o número de versículos. Mas originalmente não era assim. E aí você pensa que termina um capítulo, terminou aquela história e começa outra história. Diga para o seu irmão, não é assim. Não é assim. Os capítulos e versículos são para facilitarem nossa localização dentro do texto. Mas a história continua. Então, continuando a história, quiseram apedrejar Jesus lá no templo. Lá onde? Ele então se esconde de quem queria apedrejá-lo e sai do templo. Continuando a história no outro capítulo, por favor, capítulo 9, versículo 1. Diz então que Jesus ia caminhando, vindo de onde? Do templo. Que quiseram fazer o que com ele no templo? Apedrejá-lo. E ele então sai do templo, fugindo de um possível apedrejamento, de uma tentativa de assassinato. E ele sai do templo e vai caminhando. Agora eu quero que você faça uma pausa. Vamos tentar ser psicólogos de Jesus. O templo foi feito para adorar a Deus. Ele era Deus encarnado, Emanuel, Deus entre nós. Ele era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o prometido e esperado em todas as profecias messiânicas. Agora ele estava no templo, e no lugar de ser bem-vindo no templo, reconhecido no templo, adorado no templo, valorizado no templo, eles tentam fazer o que com ele no templo? Apedrejá-lo. Ele então decide fazer o que? Decide sair. Psicologicamente, será que Jesus estava realizado? Satisfeito? Feliz? Emocionalmente, será que Jesus estava bem? Se num lugar onde você espera ser reconhecido, recebido, aplaudido e adorado, no lugar disso você quase é apedrejado, você sentir-se-ia bem? Você sentir-se-ia feliz? Psicologicamente, humanamente falando, Jesus poderia estar como? Triste, decepcionado, frustrado. E ele então sai caminhando naquela estrada, versículo 1 do capítulo 9, quando viu um homem que tinha nascido. Quando você está triste, quando você está decepcionado, quando você está frustrado, quando você sofre perseguição, quando tentam te matar, você ainda tem olhos para os outros? Pois Jesus teve. Jesus não estava num bom momento psicológico, nem um bom momento emocional. Na minha opinião, possivelmente até triste. Olha o que tentavam fazer com ele. E ele sai do templo nessa condição e nessa situação. E mesmo assim, Jesus não tem olhos só para ele, só para a realidade dele, só para as dificuldades dele, só para os problemas dele. Mesmo assim, Jesus ainda tem olhos para aqueles que precisam. Nós somos assim? Não. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos emocionalmente abalados, quando nós somos perseguidos, será que nós temos olhos para os carentes, os necessitados? Não, nós só temos olhos para nós mesmos. Jesus é admirável, que mesmo em um momento desfavorável, mesmo em um momento difícil, ele não se limita a olhar para ele, mas ele agora vê um homem que tinha nascido cego. E agora Jesus vai fazer um milagre na vida desse cego. E para este milagre se concretizar, Jesus não envia o cego ao templo. Por quê? Porque se no templo não tinha lugar para Jesus, também não teria lugar para um cego. E onde não há lugar para Jesus, não há mais lugar para milagres. Por isso, no lugar do templo ver um milagre de um cego de nascença enxergar, sabe onde será visto esse milagre? Em um poço. Sabe por quê? Diga para o seu irmão, porque o templo rejeitava Jesus. Por isso Jesus não podia mandar o cego para o templo, precisou mandar o cego para o poço.
Quando nós falamos em templo hoje, nós podemos classificar dois tipos de templo. Primeiro, eu, templo do Senhor, eu, morada do Altíssimo, eu, a casa não feita por mãos humanas, mas feita por mão divina. Talvez Deus, Jesus, não vá fazer milagres na minha vida, no meu corpo, no templo que eu sou, do Espírito dele. Sabe por quê? Porque talvez aqui dentro, no lugar de eu receber Jesus, celebrar Jesus, honrar Jesus, adorar Jesus, aqui dentro eu posso estar fazendo o quê? Perseguição a Jesus, apedrejamento a Jesus. Existe um segundo templo, templo prédio, templo a casa que nós construímos para Deus. Talvez milagres também podem deixar de acontecer neste lugar, porque no lugar de Jesus ser recebido aqui, adorado, reconhecido, celebrado, às vezes aqui Jesus é perseguido. Então milagres param de acontecer naquele lugar. Eu lhe faço uma pergunta essa noite: você é um lugar onde Jesus é bem-vindo ou onde Jesus é perseguido? Este prédio, esta casa, é um lugar onde Jesus é bem-vindo ou é um lugar onde Jesus é perseguido? Dependendo da nossa postura, da nossa resposta, da nossa perspectiva, do nosso comportamento, nós podemos estar fechando as portas para Jesus, quando na verdade essas portas deveriam estar abertas. Eu quero que você olhe para mim com mais atenção do que já está olhando e pense na pergunta que eu vou lhe fazer. Se você não vê milagres acontecendo em você, mas vê milagres acontecendo em poços à sua volta, é porque talvez aqui Jesus não está sendo mais bem-vindo. Para nós entendermos melhor essa história, eu quero que você acompanhe comigo o capítulo 8, desde o começo. Lá no começo, capítulo 8 de João, versículo 1. Tem um título aí na minha Bíblia, diz assim: Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério. É a história famosa. Sabe onde Jesus estava? No templo. Onde Jesus estava? E pegaram a mulher em ato explícito de adultério. Pela lei de Moisés, uma mulher que estivesse adulterando, ela deveria ser apedrejada. E eles então pegam esta mulher, levam-na ao templo, para que lá no templo fosse cumprida a lei e ela fosse apedrejada. Mas quem estava lá no templo? Jesus. E ele então tem uma pergunta a fazer aos possíveis e futuros apedrejadores: quem não tiver pecado, que atire a primeira. E Jesus então faz o quê? Agacha-se e começa a escrever no chão. A Bíblia diz que um a um foram soltando as pedras e foram se retirando, até que só restou Jesus. Então Jesus levanta-se e pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? E a mulher responde o que para Jesus? Todos foram embora. Ele então disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus livrou uma pecadora de apedrejamento. Jesus deu esperança para quem estava desesperada. Jesus deu futuro para quem não tinha mais futuro. Jesus evitou o apedrejamento, poupou uma pecadora. Isso é lá no verso 1. Mas lá no verso 59, o que eles agora estão querendo fazer? Apedrejar Jesus. Em qual lugar? No mesmo templo. Só que diferente da mulher pega em adultério, estava lá alguém para defender Jesus? Estava lá alguém para livrar Jesus? Não, o que Jesus deu a ela, não fizeram com ele. Por isso não restou para ele outra coisa a não ser fazer o quê? Sair do templo. Às vezes, templo, que é lugar de adoração,
lugar de culto, lugar de reconhecimento, lugar de louvor, lugar de ação de graças. Templo eu, meu corpo, templo a casa, onde eu vou com os meus irmãos para buscar a Deus. É lugar onde pecadores e santos são apedrejados. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou lhe afirmar. Cuidado com religiosos. Eles gostam mais de apedrejar do que abençoar. Eles gostam mais de apedrejar do que socorrer. Eles gostam mais de apedrejar do que ajudar. Queriam fazer isso com a mulher, não fizeram porque Jesus interviu. Quiseram fazer isso com Jesus, não fizeram porque Jesus saiu. Por isso, lá no capítulo 9, quando o cego está na hora de receber um milagre, para onde Jesus não envia? Para o templo. Porque possivelmente o que talvez fariam com ele também o apedrejariam. Você é um templo onde tem pedra e não pão? Essa casa que nós chamamos de casa da bênção, casa de Deus, casa de louvor ao Senhor, será que nesta casa tem mais pedra do que pão? Nós estamos aqui mais para apedrejar do que para alimentar? Quando Jesus então livra a mulher do apedrejamento, acompanhe comigo por favor, lá no capítulo 8 de Lucas. Quando Jesus livra a mulher do apedrejamento, Jesus vai continuar a falar com eles, ou começar a falar com eles, depois dessa cena. Versículo de número 12 de João 8. Jesus então começa a falar com eles. Eles quem? As pessoas lá no templo que queriam fazer o quê? Apedrejar a mulher. Não fizeram por causa da palavra de Jesus. Como apedrejamento perdeu ibope, como apedrejamento perdeu público, como apedrejamento não era mais atração, Jesus agora vai começar a falar. E sabe o que é que Jesus fala com eles? Aí na sua Bíblia, acima do verso 12, tem qual título? Então, verso 12, de novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Levante a sua mão e diga: Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Jesus agora, depois que livra a mulher do possível apedrejamento, está falando para eles que ele era a luz. Luz de onde? Luz do mundo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Mas Jesus ilumina o mundo? Olha para a Bíblia. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará. Jesus é a luz do mundo, mas Jesus ilumina o mundo? Quem Jesus ilumina? Quem o segue. Por isso essa luz está no mundo tem mais de 2 anos, mas essa luz não ilumina o mundo nestes mais de 2000 anos. Por quê? O mundo não segue Jesus. E aquele que segue Jesus vai ver que Jesus, que é a luz do mundo, ilumina a sua própria vida. Deixa eu lhe ensinar 2 coisas poderosas. O poder de luminosidade que está em Jesus é possível iluminar todo o mundo, todo o planeta, todo o universo. Tal é a intensidade da luz que está em Jesus. Mas essa luz que pode iluminar o mundo não está iluminando o mundo. Essa luz ilumina apenas aqueles que seguem Jesus. E eu vou fazer uma pergunta que eu sei da resposta, mas para ficar didático, entenda: quem aqui segue Jesus? Amém. Toda essa luz que ilumina o mundo, então é canalizada, é colocada em foco somente em quem? Somente em você. Por isso, não importa se Jesus é a luz do mundo,
Importa se Jesus é a sua luz. Quando Jesus fala isso, sobre ele ser a luz do mundo e as pessoas serem iluminadas por ele, ele então começa a ter um diálogo com os fariseus, com os religiosos, com os saduceus. Jesus agora vai falar quem ele também é. E quando Jesus chega nesse nível de conversa, versículo 30, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Vamos dar uma pausa aqui. A história lá no capítulo 8 começa com pessoas que queriam apedrejar uma mulher que foi pego em ato explícito e ilícito de adultério. Por causa de Jesus, ela não foi apedrejada, foi livre, foi perdoada. E agora Jesus conversa com aqueles quase apedrejadores. Olhe para mim que eu tenho mais uma coisa para lhe dizer. Você já foi quase apedrejador de alguém? E hoje se impressiona de Jesus conversar com você? O mérito não é seu, é dele. A honra não é para você, é para ele. Porque quando um possível ou um quase apedrejador conversa com alguém, dê crédito ao alguém e não ao quase apedrejador. Você era mau, você era ruim, você já esteve a ponto de apedrejar, e às vezes por não ter coragem humana se escondeu atrás da religião. Irmãos, olhe bem para mim. As pessoas que mais me fizeram bem foram dentro da igreja, e as pessoas que mais me fizeram mal também foram dentro da igreja. As pessoas que mais me ajudaram foram dentro da igreja, e as pessoas que também mais me prejudicaram foi dentro da igreja. Quando você entra na igreja, você chama todos de irmão, mas por favor entenda, nem todos te tratarão como irmão. Há gente com potencial de apedrejar. Há gente que vem para a igreja com a bolsa cheia de pedras, com o bolso cheio de pedras, com o coração cheio de pedras, com a mente cheia de pedras, e ele vai usar a religião como motivo, circunstância, pretexto para jogar pedra em você. Se Jesus não estiver nessa história, se Jesus não intervir neste momento, a igreja que era o lugar para te dar vida, você vai conhecer morte. Você já conheceu gente machucada dentro da igreja, ferida dentro da igreja, perseguida dentro da igreja, injustiçada dentro da igreja, perseguida dentro da igreja, sofrida dentro da igreja? Isso não é uma característica, um privilégio só nosso, do século 20 e 21. Já no primeiro século da era cristã, mesmo com Jesus entre nós, isso já acontecia. O que eu acho extraordinário é que Jesus não apenas livra quem seria apedrejado, mas agora está falando de luz para quem ia apedrejar. Jesus não condenou nenhum e nem outro. Jesus não condenou nem quem seria apedrejado, nem quem apedrejaria. Quem seria apedrejado voltou para casa com o seguinte ensinamento: não peques. E quem iria apedrejar agora está ouvindo Jesus falar sobre ele ser a luz do mundo. E se eles seguissem Jesus, eles não mais andariam na escuridão, eles não mais viveriam na escuridão, porque Jesus os iluminaria. Quando eles ouvem isso, versículo 30, muitos creram nele. Todos creram nele? Não. Quantos? Muitos creram nele. E aí Jesus foca em quem creu nele. Olha o verso 31. Então Jesus disse para os que creram nele. Vamos pausar e falar devagar para você entender. Quando Jesus fala que ele era a luz do mundo, mas não iluminaria o mundo, iluminaria apenas quem o seguisse. Quantos creram nele? Muitos. E Jesus agora vai pegar o seu foco, a sua luz, e colocar em quem? Em quem creu nele. Jesus está fazendo acepção de pessoas? Não. Ele só está dando atenção para quem decidiu segui-lo. E aqui você tem que aprender uma coisa. Você está na igreja, batizado ou não, ovelha ou frequentador, não importa. Mas eu vou lhe dar uma ideia. Não se iluda com os que aqui estão presentes. Não se iluda com quem aqui está ouvindo mensagem.
Isso acontece muito em quem está desesperado para casar. Chega na igreja e vê uma pessoa que também a vê, olha uma pessoa que também o olha, e o que essa pessoa desesperada para casar pensa? Encontrei alguém. E encontrei alguém onde? Na igreja. Há pessoas que estão na igreja, que só não estão apedrejando porque Jesus está aqui. E talvez você está escolhendo um possível candidato a apedrejador. Porque a sua escolha não é por causa do lugar. A sua escolha deve ser por causa da luz. Essa pessoa que seus olhos a viram, que seu coração se apaixonou, que você se sentiu atraído, tem luz nela? Se não tem luz nela, tire os olhos dela, ela não é para você. Deixa eu lhe ensinar uma coisa que é lógico, mas eu tenho que ensinar. Olhe bem, a luz revela a todos e ilumina a tudo. O que a luz fala? Há pessoas que só são interessantes quando não há luz. Há pessoas que só são importantes quando não há luz. Há pessoas que só são atraentes quando não há luz. E talvez por isso você se engana, porque você olha para o lugar, mas não olha para onde está o foco da luz. E aí eu conto uma história que eu já contei aqui uma vez. Eu era adolescente e fui assistir um filme no Cine Veneza. Tem gente aqui que nem imagina o que é isso, mas na Avenida Rio Branco já houve um Cine Veneza. E eu fui com mais 3 amigos lá. Eu e mais 2 amigos. Eu e mais 3. E quando nós entramos no cinema, eu disse para eles: olha, vamos nos separar. Eu vou sentar aqui, o outro senta lá na outra fileira, o outro senta lá na outra ponta, o outro senta lá na outra fileira. Porque homem que é homem não anda com homem. Quem anda com homem é viado. Homem que fica andando com homem, eu olho com desconfiança. Eu sempre fui assim. Eu nunca fui desse negócio de andar com homem, porque quando você está com homem, outra mulher não chega perto de você. Para uma mulher chegar perto de você, ela precisa ver você como? Sozinho. Mas tem uns bobões aí que só andam com homem. Você vem aqui para a igreja com homem e chega aqui e senta do lado de quem? De homem. E você quer casar com homem? Deixa eu ensinar para você sabedoria, inteligência, estratégia dentro da igreja. Olha a moça que você acha bonita, que você se interessa, e dá um jeito de na hora do culto sentar onde? Ao lado dela. Sai do lado desse homem, irmão. Você só fica agarrado com o homem. Eu fico olhando o que tem nesses rapazes. Chega perto da moça com sabedoria. Oi, boa noite, Deus te abençoe. Posso sentar ao seu lado hoje? Mas pastor, por que sentar ao lado dela? Porque no culto alguém vai dizer: dê a mão a quem está ao seu lado. Porque no culto alguém vai dizer: olhe para os olhos desta pessoa ao seu lado. Porque no culto alguém vai dizer: abrace essa pessoa ao seu lado. Porque no culto alguém vai dizer: ore por essa pessoa ao seu lado. Olha, meu irmão, que cantada santa, que cantada bíblica. Então eu fui ao cinema. Quando eu entrei, eu disse para esses meus 3 amigos para a gente se separar lá, porque eu fui para o cinema para pegar mulher. Na minha época a gente usava a expressão assim: hoje eu vou caçar. Caçar que eu falo era pegar uma mulher. Então eu falava com os rapazes que foram comigo, cada um pro seu canto aí. E aí eu sentei lá sozinho. Na fileira que eu sentei, 2 cadeiras ao lado, sentaram 3 moças. Eu olhei para a primeira da esquerda, cabelo longo, liso, parecia ser loura, mas eu estava no cinema, e o cinema é escuro. E aí, na escuridão, o que eu olhava me agradou, me atraiu.
E antes do meio do filme eu já estava beijando a moça. Ela já tinha vindo para perto de mim, já estava sentada ao meu lado. Eu já não via mais filme, mas eu só beijava a moça. Terminou o filme, eu saio da sala de cinema de mãos dadas com a moça, feliz, realizado. Quando eu chego no hall do cinema, no saguão do cinema, que a luz a iluminou, eu olhei assim. Irmãos, a única coisa que a moça tinha de bonito era o cabelo, mas nada era bonito. Eu olhei e falei assim, misericórdia. Eu estava beijando esse negócio, meu irmão, já soltei a mão dela, despedi e saí. Os meus 3 amigos que saíram também rindo, Abraão, você tá louco, Abraão, olha o que você pegou. Vocês não falam nada, vocês não pegaram nada. Era feia, mas era mulher. Vocês nem feio e nem mulher encararam. Mas eu só fui descobrir isso diante de quê? Igreja tem gente nessa ilusão. Está na igreja e pensa que quem está é bênção. Não, para ser bênção tem que estar na luz. Para ser bênção tem que estar na luz. Para ser bênção não tem que estar só no lugar. Naquele lugar ele precisa estar sendo iluminado. É por isso que a gente se engana. É por isso que a gente é enganado. É por isso que a gente se ilude. É por isso que a gente é iludido. Porque nós não damos valor a essa luz. A luz revela a tudo e a todos, quando há um foco nela. Então Jesus olha para aqueles que creram nele, e agora Jesus vai focá-los. O que Jesus vai dizer? Vai focá-los. Por isso no verso 31 diz: então Jesus disse para os que creram. Jesus disse para todos? Não, porque não foram todos que creram nele. Agora ele vai falar exclusivamente, especificamente, montando, colocando foco em um tipo de pessoa. E que pessoa é essa? É quem creu nele. Ele que era a luz do mundo. Luz é uma coisa muito interessante. Nós gostamos da luz, principalmente da luz que é Jesus. Tanto que Roberto Carlos já gravou uma música falando: essa luz só pode ser Jesus. Luz que ilumina meu caminho. Essa luz só pode ser Jesus. A luz é tão bem-vinda que secularmente o chamado rei da música no Brasil fez uma música, não sei se foi ele que fez, mas cantou a música dizendo sobre luz que ilumina meu caminho, e essa luz só pode ser Jesus. Meu irmão, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus então olha para os que creram nele. Jesus vai agora então focar a luz. Jesus vai colocar a luz naqueles que creram. E Jesus então vai dizer no verso 31: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse isso para quem? Para os que creram nele. Há muita gente que sabe esse texto de cor. O ex-presidente nosso no governo anterior tinha isso como quase um lema de governo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas espera aí, todos conhecerão a verdade? Não, só conhece a verdade quem crê. Por isso não pense que todos que estão dentro da igreja, assim como todos que estavam nesse templo, estavam acreditando em Jesus. Jesus agora pega aqueles que acreditam nele e libera essa palavra: e conhecerão a verdade, e a verdade os... Basta ser iluminado? A luz é tudo? Não, repita comigo: a luz é o começo. Não é nem o meio e nem o fim, também não é tudo. Nós não podemos reduzir a vida com Deus à luz. Quando eu reduzo a vida com Deus à luz, eu entro no meio evangelho. No evangelho pela metade.
Não, a luz ilumina a sua caminhada, para você começar essa caminhada, começar essa jornada. Mas o objetivo da luz não é só iluminar você, é iluminar os seus caminhos até o Pai, para que você não tropece, para que você não caia no abismo, para que você não vá para um caminho errado, para que você não escolha um caminho errado. É mais fácil escolher o caminho errado do que o caminho certo, porque há mais caminhos errados do que caminho certo. Sabe quantos caminhos certos existem? Um. Eu sou o caminho. Quando Deus revela-se a Josué depois da morte de Moisés, o que é que Deus disse a Josué? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Quantos caminhos Josué tinha? Um só. E quantos caminhos podiam ser errados? O dobro, 100 vezes mais. É mais fácil você andar num caminho errado do que num caminho certo. Por isso Jesus disse que se você segui-lo, você vai receber luz dele, para que você não ande nem na esquerda, nem na direita, para que você ande no caminho certo, sem tropeçar. Mas depois que você está andando neste caminho iluminado por Jesus, Jesus tem outra coisa para você. Não é só luz. Repita comigo, é libertação. Quando Jesus fala para essas pessoas que acreditaram nele, que eles precisavam ser libertos, sabe o que eles respondem para Jesus no verso 33? Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Eles aceitaram a luz? Eles creram na luz? Sim! Mas a luz vem para te conduzir à libertação. A luz não vem só para iluminar seu caminho, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não vá para o abismo. A luz conduz você para algo maior. E o que é maior que a luz te conduz? Repita comigo, libertação. Agora, eles queriam ser libertos? Não, mas gostariam de ser iluminados. Eles queriam a luz, mas não queriam a libertação. Quando Jesus disse que eles precisavam de libertação, eles se revoltaram. Nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Como é que você diz que nós precisamos de libertação? E é exatamente este povo que lá no final da história, no verso 59, decide fazer o quê? Apedrejar Jesus. Sabe por quê? A luz até atrai, mas é a libertação que confronta. A luz até é atrativa, mas é a libertação que é corretiva. Há muita gente que está vindo à igreja apenas para que coisas sejam acrescentadas à sua vida. Você vem à igreja para você conquistar, para você conseguir, para você ganhar, para ser acrescentado a você casamento, família, cônjuge, felicidade, alegria, sucesso, bem-estar, saúde, salvação, luz, felicidade. E não acho que isso seja errado. Isso é uma demanda da nossa vida. Precisamos disso. Mas deixa eu lhe ensinar uma outra coisa do reino de Deus. Se você está no reino de Deus e somente coisas são acrescentadas na sua vida, eu quero te dizer que no reino de Deus, coisas também serão tiradas da sua vida. E o problema da igreja hoje é um grupo de pessoas, ou uma geração de pessoas, que só quer o quê? Receber. Só quer que seja acrescentado. Só quer conquistar. Só quer ganhar. Essas pessoas não têm que tipo de compromisso? De perder, de ser tirado, de abrir mão. A luz te acrescenta, a luz te dá, a luz te leva a conquistas. Mas sabe o que a libertação faz?
A libertação te limpa, a libertação te purifica, a libertação tira coisas, a libertação tira prisões, a libertação tira cadeias, a libertação confronta, a libertação muda a vida. E nem todos querem que algo seja tirado, eles só querem que algo seja acrescentado. Olhe para mim, e com muito respeito vou fazer essa analogia. Eu penso que as mulheres vão me entender. Se não entenderem, o problema é de vocês também. Mas eu tento explicar. Já ouviu falar de mulher de malandro? Mulher de malandro é aquela que sabe que o parceiro é malandro, e mesmo assim o que ela aceita? Ser mulher dele. Porque mulher de malandro é malandra. Quem você é define quem você atrai. E tem mulher que não entende isso. E como ele é malandro, ele não se importa de ter você, e você é classificada de malandra, porque você sabe que ele é malandro e tem outras. Você não se importa de ser mais uma, ou de ser a segunda, ou de ser a terceira. Você apenas quer ser. O dia que você encontrar um homem sério, ele não quer ter você se você for de alguém. Ele só vai ter você depois que outra pessoa não tiver você mais. O homem sério quer mulher única, quer mulher exclusiva, quer mulher para ele, para o resto da vida dele, até que a morte nos separe. Talvez você é um crente malandro, que está acreditando em um Jesus malandro, que Jesus sabe que você tem outros envolvimentos, outros comprometimentos, uma segunda vida, e mesmo assim ele não se importa de fazer o quê? De tirar de você essas coisas. Hoje é muito falado em nosso tempo a tolerância. Jesus tolera você. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que os tolerantes vão para o inferno. Você não pode só ter a luz, você precisa ter a libertação que vai tirar coisas de você. Igreja não é um lugar só onde você é acrescentado. Igreja não é um lugar só onde você recebe. Igreja não é um lugar só onde você conquista. Igreja não é um lugar só onde você ganha. Igreja não é um lugar só onde coisas são acrescentadas a você. Não, igreja é igreja. E igreja que é igreja, lá também coisas vão ser tiradas, vão ser arrancadas, vão ser expurgadas, vão ser subtraídas da sua vida. Você aqui vai ganhar, mas também tem que perder. Você já deve ter ouvido alguém falar, ou já deve ter visto, ou você mesmo já deve ter dito: rapaz, eu não estou entendendo. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu batizei nas águas, e tem tanta coisa dando errado, eu estou perdendo tantas coisas. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você entregou a vida a Jesus, e você está começando a perder coisas, seja bem-vindo ao reino de Deus. Se você entregou a vida a Jesus e as coisas ainda não estão sendo perdidas, você ainda não entrou no reino de Deus. Eu recebi aqui na igreja, um tempo atrás, um casal que já foi dono de muitas lojas na cidade. 7, 8 lojas, parece. Ganharam muito dinheiro. Quando vieram para a igreja, estavam em outra igreja, vieram para essa igreja dizendo enviados por Deus, e porque estavam perdendo muitas coisas. E aí um dia, em um dos momentos de tantos aconselhamentos que eu tive, principalmente com a esposa, eu disse para ela assim: minha irmã, olhe para mim, me parece que a sua identidade de reino de Deus é um lugar de ganhar, mas eu quero revelar a você que no reino de Deus nós mais perdemos do que ganhamos. Mas pastor, o senhor não acha isso errado? Não, porque o reino de Deus funciona no contrafluxo, na contracultura. É quem ganha, é quem perde
que ganha. É o último que é o primeiro. É dando que se recebe. O reino de Deus é o contrário. Você tem que perder para poder ganhar. Principalmente perder o que é errado, o que foi conquistado injustamente, através de engano, através de roubo. E aí, meu irmão, eu já entrei para dentro. Você já entende quando o seu pastor fala que entrou para dentro, né? Há certas coisas que é melhor você não chamar o pastor para um particular. Fica só à distância mesmo. Você vai ser menos ferido. Você vai se sentir menos injustiçado. Porque talvez só eu e você, olho no olho, meu irmão, você vai ouvir muita coisa séria. Porque as pessoas não estão entendendo mais o que é igreja. Sabe quando você entra em um clube, é para que coisas sejam adicionadas à sua vida. Sabe quando você entra em um partido, é para que coisas sejam acrescentadas à sua vida. Sabe quando você entra em uma associação, é para que você venha ganhar com aquela associação. Mas quando você entra no reino de Deus, sabe o que é que vai acontecer na sua vida? Coisas vão ser tiradas de você. Coisas serão arrancadas de você. Coisas serão tiradas da sua vida. E se você está encantado com essas coisas, apaixonado com essas coisas, essa luz não vai te agradar mais. E você pode se transformar de crente em apedrejador. Você pode se transformar de iluminado em trevas. Porque quando Jesus apresentou para você libertação e disse que você precisava conhecer a verdade para a verdade fazer o que com você? Libertar você. Você então deu o seu grito de independência, de autossuficiência. Eu ser liberto? Eu não preciso ser liberto. Eu preciso é só que coisas sejam acrescentadas. Hoje na igreja, quando você ensina para algumas pessoas onde elas precisarão ser libertas, sabe o que muitos fazem? Saem da igreja. Porque eles não estão aqui para perder. Eles estão aqui só para ganhar. Mas que vida é essa que você tem que você só ganha? Qual time só ganha um campeonato? Qual atleta só ganha as Olimpíadas? Quem ganha todas as competições? Quem é vitorioso todos os momentos? Quem é vitorioso em todos os lugares? Sabe o que você é? Um adulto, um ser humano infantil, que ainda não é adulto, que não amadureceu, que é infantilizado, que é mimado, que tudo que te tira, tudo que te subtrai, tudo que te leva à perda, tudo que te confronta, tudo que te propõe libertação, você leva isso para o lado pessoal e foge. Eu tenho certeza que se não todos, muitos aqui já ouviram alguém falar mal de mim, alguém me criticar. Eu lhe dou o direito de perguntar a qualquer uma dessas pessoas: Abraão pegou algum dinheiro emprestado com você? Abraão não pagou alguma coisa? Abraão cantou sua mulher? Abraão saiu com a sua esposa? Abraão mandou mensagens privadas para sua esposa? Abraão saiu com a sua filha? Abraão te agrediu? Abraão gritou com você? Abraão te xingou? Sabe qual é a resposta a todas essas perguntas? Não. E por que você não gosta dele? Por causa de uma coisa: a verdade. Por causa de uma palavra: a verdade. Por causa de uma postura: a verdade. Você já deve ter ouvido aqui na igreja alguém dizer assim: você quer ouvir a verdade? Pergunte ao Abraão. Eu me sinto honrado, mas se eu fosse os demais eu ficaria preocupado, porque essa não deveria ser característica de um, deveria ser o comportamento de todos. Todos deveriam falar a verdade. Mas hoje há o politicamente correto. Hoje há o que passa pano na situação. Hoje há os que querem ficar bem com os outros. E quando você é assim, você negocia princípios na sua vida. Jesus, quando viu aqueles que creram nele, Jesus agora coloca foco e diz a ele: vocês agora precisam de libertação.
E sabe qual é o canal, qual é a estrada que Jesus coloca para que essa libertação aconteça? Versículo 31, olhe de novo na sua Bíblia. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem aos meus ensinamentos, conhecerão a verdade, e a verdade... O que nos leva a conhecer a verdade? O que nos leva a conhecer a verdade? Obediência. E na minha visão, a maioria de vocês são desobedientes. Por isso você vai ter a luz, mas não terá a libertação. Por isso há ovelhas que querem apedrejar pastores. Por isso há liderados que querem apedrejar líderes. Por isso há discipulados que querem apedrejar discipuladores. E porque às vezes dentro da igreja pessoas se levantam para apedrejar porque tem alguém com a verdade. E a verdade é poderosa para libertar, mas a libertação nem sempre é aplaudida. Roberto Carlos fez uma música de Jesus é a luz. Mas Roberto Carlos fez uma música que Jesus é a libertação? Não. Porque a luz é atrativa e a libertação é confrontadora. Às vezes alguém um dia chegou perto de você e disse assim: vamos lá na igreja, o pastor lá prega bem. E você veio aqui para ouvir um bom discurso. E o pastor soltou o verbo, desceu o aço, mandou o bambu. Você se sentiu desconfortável. Você abaixava a cabeça, cruzava as pernas, ia beber água, ia ao banheiro, mexia no celular, ia com a criança lá para a rua. Sabe por quê? Porque a mensagem começou a fazer o quê? Apertar você. Apertar você. Apertar você. Apertar você. Apertar você. Apertar você. E tem gente que quando é apertado se revela, dá seu grito de independência, de autossuficiência, dá seu grito de Senhor na casa do rei, dá seu grito de autoridade diante do trono do Todo-Poderoso. E para sua tristeza, não é para sua sorte, tem muito pastor que tem medo de crente como você. Muito pastor que tem receio de pastorear gente como você. Mas olhe bem para mim. Seja bem-vindo a um lugar onde tem um pastor que não tem medo de você. Por isso eu não tenho só luz para você, eu preciso trazer libertação para você, ao custo de lá no final você pegar em pedras para me jogar, assim como eles pegaram em pedras para jogar em Jesus. E para terminar, porque eu continuo isso semana que vem, sabe o que Jesus fez? Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu. Eu não sou Jesus, longe de ser, mas os meus comportamentos precisam imitar os comportamentos dele. Há pessoas aqui que preferencialmente eu quero me manter escondido de você. É melhor você não saber quem eu sou, é melhor você não conhecer minha casa, é melhor você não saber da minha família, é melhor você não frequentar minha vida social, porque você vai querer me apedrejar. Então deixa eu me proteger, eu não quero me expor para gente assim. E se a proteção não for suficiente, se eu não conseguir me esconder, é melhor eu sair de perto de você. Por isso, meu irmão, o Evangelho tem umas verdades que são, vamos ser diplomatas aqui, mas são verdades que são incômodas. Verdades que são o quê? Incômodas. O Evangelho tem o poder de agregar. O Evangelho tem o poder de congregar. Mas o Evangelho também tem o poder de segregar. O mesmo Evangelho que chama e reúne, também faz o quê? Afasta.
Se você conversa com pessoas que seu pastor não conversa, você não entendeu o que é o Evangelho. Se você vai a lugares que seu pastor não vai, você não entendeu o Evangelho. Se você tem amizades com pessoas que o seu pastor não tem amizades, você não conhece o Evangelho. Pastor, só quer dizer que sua vida é baliza para a minha vida? Não, eu só quero dizer para você que o que eu vivo é exemplo para você viver. A vida que é baliza para você é a vida de Jesus. Mas o comportamento dos outros pode ser copiado. O comportamento dos outros pode ser referência. O comportamento dos outros pode ser inspiração. E no reino de Deus você não é amigo de todos. No reino de Deus você não é bem-vindo a todos. Você não é bem-vindo em todos os lugares. No reino de Deus levantar-se-ão inimigos. E se você não quer tê-los, é melhor você não entrar no reino. Reino não é lugar só de luz, é lugar também de libertação. Jesus não deixou a libertação de lado só para ser bem aceito, só para ter seguidores, não. Ele teve que se esconder de quem não aceitou a libertação, mas ele não abriu mão da mensagem da libertação. Ele teve que sair do templo, mas ele não abriu mão da missão que Deus deu a ele. Eu acredito que você tenha visto, se não viu, veja essa semana, a repercussão em torno do pastor André Valadão, porque ele falou que Deus odeia o orgulho. Se tem aqui alguém que é defensor da ideologia LGBTQIA+, eu quero dizer para você que esta igreja não apoia nenhum tipo de pecado. Que o nosso posicionamento em relação àqueles que têm uma vida sexual desenfreada com pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo é a mesma. Santificai-vos. E quando o pastor André Valadão foi por esse caminho, crentes entraram no perfil fazendo o quê? Se levantando contra ele, os chamados hates da internet. Crentes hates, pastores condenando. E sabe qual é a mensagem de defesa? Onde está o amor? É mais possível você ver o amor na vara que corrige do que na mão que acaricia. Porque Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Esse evangelho é o evangelho que fará com que o mundo persiga a igreja. Não o evangelho da luz, mas o evangelho da libertação. O evangelho que vai dizer: agora vocês precisam conhecer e a verdade vai. Mas aí pessoas vão dizer: nós não precisamos de libertação. Pela manhã eu comecei pregando e aqui eu vou terminar pregando como comecei de manhã. É por isso que você vê na igreja crescendo ao mesmo tempo trigo e joio. Ambos são iluminados, mas só o trigo é liberto. O joio, mesmo tendo luz, não vive seu processo de libertação. Não abandona nada, não deixa de ser joio. Não abre mão de nada, não se corrige em nada, não tem cerca, não tem limite, não tem freio. Ele faz o que quer, vai onde quer, ele pensa o que quer, ele fala o que quer. A vida dele não tem ninguém sobre ele. Ele não sabe o que é obedecer autoridades, ele não sabe o que é ficar calado, ele não sabe o que é seguir alguém e obedecer este alguém que segue. Tem muita gente na igreja assim. Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer: pastor, essas mensagens que o senhor está pregando está tirando o povo da igreja. Eu falei assim: não, essas mensagens que eu estou pregando está colocando o povo no céu. E aqueles que não aceitam, diga para quem está do seu lado: você vai ao inferno. Que é isso, pastor? O senhor é doido? Sou. Nunca neguei que não sei. O inferno não é para pecador. Eu sou pecador. O inferno é para pecadores que não se arrependeram. A libertação que conduz você ao arrependimento, a libertação que conduz você à conscientização, a libertação que conduz você para o entendimento: estou no caminho errado, a minha conduta é errada.
tenho que confessar, tenho que me arrepender, eu tenho que mudar de vida, porque senão o inferno está preparado para Satanás e seus demônios e para os pecadores que não se arrependeram. Porque a mesma mensagem de João Batista é a mensagem da igreja: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. A mensagem de libertação é a mensagem de arrependimento, é a mensagem de confronto, é a mensagem que fala para você muda de vida, é a mensagem que fala para você muda de postura, é a mensagem que fala para você muda de comportamento, é a mensagem que fala para você muda de atitude. E talvez, se você for como estes, ao final de tudo, você não vai amar seu pastor, você vai querer apedrejar seu pastor. Mas não tem problema, a gente sai do templo para não ser apedrejado, mas lá no caminho a gente encontra gente que precisa de milagre. E foi assim que Jesus encontrou o cego, sem rancor contra ninguém, sem preconceito contra ninguém, sem nenhuma amargura na alma, sem nenhuma frustração com aqueles religiosos, sem nenhuma decepção com aqueles apedrejadores. Jesus olha para aquele cego com aquele olhar de amor e restaura a vida daquele cego. E aqueles que estavam no templo lá ficaram sem Jesus e sem milagres, mas aqueles que foram ao poço viram milagres acontecendo. Esta semana, em nossas células, é a nossa segunda semana de Casa de Milagres. Líderes de célula, façam da célula um poço onde cegos são bem-vindos, mas não façam da célula um templo onde os necessitados são apedrejados. A célula, assim como a igreja, não é lugar de jogar pedra nos outros. Pastor, o que o senhor está falando? Isso não é jogar pedra, não. Jogar pedra se joga com o motivo de te ferir e te matar. Quando alguém prega o evangelho para você, é conferir com o objetivo de te libertar e te levar à vida. Eu não estou jogando pedra, eu não estou acusando, eu estou pregando o evangelho, que depois que traz a luz diz para você, e agora você vai conhecer a verdade, e essa verdade vai fazer o quê? E você tem que ser liberto do que é bom ou do que é ruim, do que é positivo ou do que é negativo, do que está na luz ou do que está nas trevas. Então olhe para o seu irmão, seja bem-vindo à segunda semana de Casa de Milagres. Essa semana é casa de libertação na sua vida. Fique de pé, dê a mão a quem está ao seu lado. Declare assim: Senhor meu Deus, eu preciso não só da luz que ilumina os meus caminhos, não só da lâmpada que é luz para os teus pés, eu também preciso conhecer a verdade que tem o poder de me libertar. Senhor, eis-me aqui. Liberta-me, Pai. Liberta-me, Senhor. Eu preciso ser liberto.
nós vamos estar orando por libertação. Aprenda sobre o tempo da libertação. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... É passado, presente ou futuro? Libertará é passado, presente ou futuro? Libertou é passado. Liberta é presente. Libertará é futuro. O conhecimento que te liberta é passado, presente ou futuro? Conheceu é passado. Conhece é presente. Conhecereis é futuro. Deixa eu me ensinar uma coisa. O conhecimento que você tem no reino de Deus não é para libertar seu passado, é para libertar seu futuro. Pastor, o que eu tenho que fazer com o meu passado? O que você tem que fazer com o seu passado? Arrependa-se, abandone-o, confesse-o. A libertação não vai alcançar o passado, a libertação vai alcançar o seu futuro, para que você não seja mais escravizado. Mas essa não é a pregação de hoje, essa é a pregação do próximo domingo. Diga para quem está ao seu lado: esta semana, em nossas células, será uma semana de libertação. Quem entendeu, diga amém. Assenta no seu lugar. Nós vamos hoje diplomar os irmãos que fizeram uma escola de princípios e que vão hoje ser diplomados aqui no nosso culto. Eu vou chamando as pessoas à frente. O Fabiano, cadê o Fabiano? Cadê o Fabiano? Ah, tá aqui. Eu vou chamando as pessoas à frente. O Fabiano vai entregar aí os diplomas para estes irmãos. Ao falar seu nome, por favor, vem à frente. Alexandre José dos Santos, Aline Mara Calvete Soares. Ao falar não, pode vir à frente, irmãos. Amanda Lopes de Almeida, Ana Lívia Vicente Linhares. Não vem ninguém aqui ainda? Vai. Arthur Henrique Silva Freire, Aisha Esther do Nascimento Abreu, Caio do Nascimento Antero, Camila de Paula Araújo Melo, Diego Firmino da Silva, Diego Jorge Ribeiro de Oliveira, Ellen Keren Ferreira Santiago, Emily Ferreira Santiago, Eduarda Evangelista de Oliveira, Flávia Cristina Laurentino, Flávio de Oliveira, Giovana de Oliveira Evangelista, Guilherme Bartima Moura de Vasconcelos, Ellen Caroline de Carvalho, e Dino Valentim de Souza Júnior, Igor de Oliveira, Juliana Gregório, Jurandir Macário de Rezende, Cauã Furtado Lopes Silva, Kelly Cristina Calvete Moreira, Laiane Santos de Jesus Nunes, Larissa Matias Correia, Liliane Borges Caulani, acho que é isso mesmo, Luciana Gregório, Luiz Tiária Benini de Amaral, Luiz Carlos do Carmo, Luiz Henrique de Oliveira, Maria Caroline Dias do Nascimento, Mônica Silva de Almeida,
Paulo Vitor Dias, Pietro Rian Mineiro, Priscila Araújo do Nascimento, Rafaela Rodrigues França e Thaís de Freitas Rezende, Thalita de Paula Costa, Vinícius Gonçalves da Silva. Se seu nome foi falado aí, pode vir à frente para pegar o seu diploma. São os irmãos que participaram da nossa escola de princípios, fizeram o nosso encontro de princípios. Nossa igreja é uma igreja de ensinamento, porque conhecendo a verdade que a gente é o quê? Que a gente é liberto. Eu parabenizo estes irmãos que fizeram a escola de princípios. Parabéns para vocês. Você está no início da sua caminhada, da sua jornada. Para aqueles que já fizeram a escola de princípios, no mês de agosto nós vamos ter a nossa início da nossa escola de discipulado e o nosso encontro de discipulado e aliança. Todos que batizaram nas águas, fizeram pós-encontro, passaram pela escola de princípios, seu próximo passo agora será a escola de discipulado e o encontro de discipulado e aliança. E vocês vão, já adianto, vocês vão aprender a importância de no reino de Deus ser um camelo. Como é que é, pastor? É isso aí que você vai aprender na sua próxima etapa. A igreja estenda as mãos para a frente. Senhor meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida destes irmãos, Pai, pela vida destas irmãs, meu Deus, que não estão aqui apenas para, ó Pai, receber, mas estão aqui para aprender, Pai. E por isso, meu Deus, fizeram parte desta escola de princípios, aprenderam nesta escola de princípios, meu Deus, participaram do encontro de princípios, aprenderam e agora precisam praticar o que são princípios bíblicos, ó Pai. Eu os abençoo, agradeço ao Senhor pela vida de cada um deles, ó Pai, que eles possam continuar sua caminhada, que eles possam continuar sua jornada, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus parabéns a todos vocês. A igreja declare comigo: meus parabéns a todos vocês. Vamos para a foto oficial. Deixa eu entrar no meio aqui. Todo mundo já com seu diploma. Já entregou diploma para todos? Tem alguns sem diploma ainda, mas daqui a pouco chega. Quem vai tirar foto? Na época do celular, foto que não vai faltar, né, irmãos? Vamos lá, já a oficial vai ficar com quem? Aqui, ó. Tati tá indo. Com a Tati, cadê a Tatiana? Aqui mais no meio ali, ó. Lá no meio, lá, irmãos. Todo mundo olha pra Tatiana lá no meio, lá, ó. Olha lá, Vinícius. Isso, lá, Pronto? Vamos aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Valeu pra você.